que você defende nessa situação onde a mulher que não trabalha não tem liberdade? Por quê? O que você considera liberdade? Aí eu acho que é um problema do relacionamento. Vivo num extremo oposto desse relacionamento. Mas eu não preciso justificar pra ele. Ela me dobrou aqui, cara. Sabe, eu vou embora. Quando eu chego, ele olha pra minha unha e fala: nossa, que linda, amor, você fez sua unha, como tá bonito, né? Ele gosta que eu me cuide também. Então, eu sei que essa talvez não seja uma realidade de todas as mulheres, mas Você sabe que 52% das mulheres que sofrem abuso, que é um número gigante, e quando eu falo abuso é psicológico, é físico, é patrimonial, né? E tem um de internet também. Todas elas, 52% delas não trabalham, por isso não podem sair desse relacionamento. Então a sua realidade talvez seja uma realidade muito diferente, muito específica. Mas mesmo assim, tá? Como mulher, eu ainda defendo que toda mulher tem que ter o seu dinheiro de alguma outra forma. O marido dá, legal, mas talvez você um dia fique brava com ele, não se imponha tanto, porque precisa de um dinheiro de justificar algo na outra semana. Eu vivi muito isso. Eu sou Natália Martins, hoje sou CEO do grupo Natália Beauty. Já fui uma mulher completamente dependente financeiramente, cresci num lar de mulheres muito dependente financeiramente e acredito que essa dor se transformou na minha maior missão. E hoje estou cercada por 30 esposas troféu. Se a mulher não trabalha, ela não tem liberdade. Tudo bem? Tudo bom, Nath? Qual que é o seu nome? Natália. Nome sou xará. lindo. Bora, Nath. Meu nome é Natália, eu tenho 34 anos, eu sou dona de casa e eu decidi participar porque eu acredito que o papel da dona de casa muitas vezes é desvalorizado pela sociedade. O que você defende nessa situação onde a mulher que não trabalha não tem liberdade? Por quê? O que você considera liberdade? Liberdade de falar não, liberdade de sair se ela quiser, liberdade de ir embora, liberdade de comprar o que ela quiser, liberdade de simplesmente dizer não. Porque eu cresci num lar onde eu vi a minha mãe ficar num relacionamento por anos, porque ela tinha 5 filhos e não tinha como sustentar nenhum deles, então ela ficou nesse relacionamento que acabou com a vida dela. Aí eu acho que é um problema do relacionamento, porque eu vivo num extremo oposto desse relacionamento, onde meu marido me valoriza, onde o que eu faço dentro de casa ele vê com bons olhos, né? Então, a liberdade para mim por exemplo, o salário do meu marido, ele não considera é o meu salário, é o nosso salário. Então, Mas você tem que justificar os seus gastos. Não. De alguma forma, né? Ele não te pergunta se não, você eu quer. tenho um cartão de crédito adicional do dele, porque ele confia em mim. Ele sabe, eu não vou gastar o dinheiro que é nosso de uma forma irresponsável. O dinheiro é nosso, então eu vou gastar com aquilo que eu sei que é necessário. Eu vou gastar com aquilo que vai fazer diferença na minha casa, com o supermercado, com as crianças, com o dentista, com remédio. É claro, às vezes, fiz aqui minha unha de gel, mas eu não preciso justificar pra ele. Quando eu chego, ele olha pra minha unha e fala: nossa, que linda, amor, você fez sua unha, como tá bonito, né? Ele gosta que eu me cuide também. Então, eu sei que essa talvez não seja uma realidade de todas as mulheres, mas... Você sabe que 52% das mulheres que sofrem abuso, que é um número gigante, e quando eu falo abuso é psicológico, é físico, é patrimonial, né? E tem um de internet também. Todas elas, 52% delas não trabalham, por isso não podem sair desse relacionamento. Então a sua realidade talvez seja uma realidade muito diferente, muito específica. Mas mesmo assim, tá? Como mulher, eu ainda defendo que toda mulher tem que ter o seu dinheiro de alguma outra forma. O marido dá, legal, mas talvez você um dia fique brava com ele, não se imponha tanto, porque precisa de um dinheiro de justificar algo na outra semana. Eu vivi muito isso. Nath, eu já trabalhei fora. Eu sou formada em marketing, fiz na USP. Eu fiz intercâmbio em Boston, morei 9 meses em Boston. Caramba! Eu fiz curso em Harvard. Eu falo inglês fluente e eu, por muito tempo, assim, me via
como uma pessoa que seria uma mulher de carreira, uma mulher de negócios, tal. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais, eu trabalhei em empresas que eu cuidava de contas carreira. grandes, eu cuidava de Vivo, eu cuidava de Bob's. E aí vieram os filhos. Tá. E aí, Você não sente falta dessa identidade sua? Não, porque fora a quando eu maternidade? estava lá na empresa, a minha cabeça estava na minha casa, né? Quando os meus filhos nasceram, eu continuei por um tempo trabalhando. E eu não conseguia dar o meu melhor, nem aqui e nem ali. Porque quando eu estava no trabalho, eu estava pensando nos meus filhos. Quando eu chegava em casa, eu estava pensando nos problemas do trabalho. E quando eu decidi me dedicar à minha casa, à minha família, eu sinto que eu entrego integralmente tudo o que eu posso aqui para eles e que esse é o meu legado. Esse é o. Eu não vou ser valorizada, nunca vai aparecer numa revista Forbes as 10 melhores mães do mundo, né? Isso ninguém vê. Mas eu sou valorizada por eles. Então, quando o meu filho vem e fala: mãe, você é a melhor mãe do mundo, porque eu sentei para assistir Harry Potter com ele e ele ficou super feliz, é uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Porque quando eu chegava do serviço, eu era 2 horas de trânsito para chegar. Depois, 2 horas de trânsito para voltar. E aí você Quando eu ficava chegava muito em fora. casa, eu tinha que ainda fazer um monte de burocracia. E aí você tinha que cuidar da casa, deixar tudo em ordem, os filhos, que é um trabalho que geralmente não existe uma ajuda assim muito explícita dos maridos. Mas meu marido é parceirão. Mas só que mesmo assim, é muita coisa, né? Porque você chega... Eu tava pré-diabética, eu tava com sobrepeso, eu tava com estresse, eu tava ansiosa, eu tava assim, na beira de um burnout. Quando você era criança, qual era o seu sonho? Você falava que queria ser o quê quando crescesse? Chiquititas. Sério? Porque a gente deixa de sonhar em algum momento, né? Quando a gente Sim. casa, a vida vai acontecendo, todos esses problemas, os filhos. A gente esquece um pouco dessa infância, dessa menina que sonhava em ser algo. Sim. Mas aqui na não. sua situação, quando a gente diz esposa troféu, né? Aquela esposa que não trabalha, que não pode trabalhar, que não tem consciência nenhuma, que não tá nem aí com as coisas financeiras. Você, então, é uma esposa, uma parceira, uma sócia do seu marido, se a gente parar pra pensar. Isso, eu vejo minha casa, o meu lar como uma empresa. Sim. E eu sou CEO dessa empresa. Sim, com Para o certeza. meu lar dar certo, para os meus filhos darem certo, eles dependem de mim. Então, para mim, não tem dinheiro no mundo que vai pagar o fato de meus filhos crescerem e eu ver, nossa, eles são bons maridos, se eles o seu são marido bons for embora? cidadãos. Porque pode acontecer, tá? A gente vive num mundo que pode acontecer. E um dado muito interessante é 96% dos brasileiros não confiam nos outros. Então, lá no fundo, se ele for embora, como você fica? O que você faz? Como eu falei, eu tenho, né? Eu tenho estudo, eu fiz a opção de ficar em casa. Mas é que é uma hipótese que pra mim não vai acontecer, Nath. Eu tenho um filho que tem uma síndrome rara. Quantas mães que têm crianças com deficiência que veem seus maridos irem embora? E meu marido, nessa situação, tá ainda mais perto. Meu marido trabalhava 15 dias embarcado em plataforma, 15 dias em casa. Quando a gente teve o Isaac, nosso segundo filho, ele falou: linda, não vou mais ficar em plataforma. Vou ficar aqui com você. Eu falei: por favor. E aí, então, assim, eu não consigo imaginar meu marido indo, porque é isso, a gente vive nessa parceria de que a gente acredita que juntos nós somos mais fortes, de que se um cair, o outro levanta. Então, é o relacionamento que eu vivo. Muito bom. Nesse caso, você tem realmente uma sociedade com ele, mas ainda, aí mesmo assim, para mim tem que ter a sua renda, a sua fonte de renda, mesmo que seja em casa com os seus Eu filhos. vendo Mary Kay, Nath. Ah lá, pronto, gente. Tem uma fonte de renda aí, lá no fundo. Você tem o seu dinheiro que você ganha, você faz o que você quiser. Eu faço mais nos tempos livres, no tempo vago, mas não é um compromisso que eu tenho de levar sustento para minha casa. Entendo. Eu acho que esse que é o peso que se coloca em cima da mulher, que aí a gente gera também homens fracos. Quando a gente tira esse peso do homem,
a gente vai gerar um homem banana, né? É que não é todo homem ou toda mulher que tem essa opção, né? De ter alguém que seja tão provedor assim a ponto de deixar muito livre. Mas todas as mulheres que eu conheço que dependem do homem financeiramente, em algum momento elas não se sentem livres para gastar, ou para sonhar, ou para serem protagonistas. Em algum momento elas questionam a identidade. Então, se você diz que está vendendo Mary Kay, que é legal, que eu acho muito legal, se você está em casa trabalhando, mas tem ali o seu dinheiro, a minha preocupação é essa, porque. Mas, ó, vou te falar, a Mary Kay mais me dá prejuízo. Ah, mulher, não fala isso. É verdade, porque eu pego o cartão do meu marido e falo, lindo, vou comprar aqui a Mary Kay, vou fazer um evento. Às vezes eu nem vendo tudo do que eu comprei. Tipo, eu faço mais por um hobby, por ser uma coisa que eu gosto, sabe? Eu acho que a mulher devia trabalhar por uma coisa que ela gosta, por um hobby, não com a missão de, tipo assim, se eu não levantar, se eu não acordar cedo. Quer dizer, mesmo sem trabalhar fora, a gente acorda cedo porque arruma a Filho. lancheira das crianças e leva pra escola. Eu falo que e leva... cuidar da casa é um trabalho sem benefício. Exatamente. Porque você acaba sendo funcionária, mas não tem INSS, não, Não, é tem sem seguro-desemprego, não tem. Né? O homem constrói tudo isso. Sem benefícios. Aí, por exemplo, o meu benefício é ver meus filhos crescendo. Sim. É ver o primeiro passo, é ver o primeiro tchauzinho, é ver o primeiro beijinho, né? Pra mim, esse é o maior benefício. Sim, tem também, mas estou falando financeiramente, de liberdade. Mas eu entendi seu ponto. Faz sentido. Ela me dobrou aqui, cara. Sabe, eu vou embora. Ela vai trabalhar comigo também. Não, eu? Mulher, não posso. Amor, jamais. Não, eu sou casada, maravilhosa, feliz. Encontrei o amor da minha vida. E tem filhos, Nath? Eu tenho 2 meninas. E eu sou muito feliz hoje, mas livre. E ó, te falar uma coisa. Eu nunca senti a liberdade como eu sinto hoje, podendo fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, falar não, falar sim. E não é uma competição, é liberdade. Porque quando a gente é livre, a gente realmente se conhece. Enquanto a gente não tem essa liberdade, a gente depende muito do outro, do humor do outro, da vontade do outro, de como o outro está. Eu lembro de várias vezes eu tendo que pedir cartão pro meu pai ou pro meu ex-marido, que eu tinha que agradar ele. Então, se ele estava de mau humor, não ia pedir naquele dia. Se ele estava de bom humor, eu ia tentar iniciar uma conversa. Então, às vezes, eu até estava brava com algum comportamento dele, mas eu não falava, porque no dia seguinte eu ia pedir dinheiro para comprar alguma coisa. Então, é esse tipo de liberdade que eu não tinha e que eu senti com a financeira. E eu falo que o primeiro grau de liberdade de uma mulher é a financeira. Mas você está me dizendo que você já teve essa liberdade e que hoje você escolhe não ter, mas que se amanhã você tivesse que voltar a trabalhar, você tem essa liberdade de escolha? Tenho. Então isso é ótimo. É. Isso é ótimo. Melhor dos mundos. Verdade. Maravilhosa. Obrigada, Nath. Obrigada a você.